pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Ali e nós vamos falar de arranjo simples. Vejam só, o arranjo ele é facilmente substituído pelo princípio multiplicativo, tá certo? A gente vai trabalhar essa ideia e vai mostrar as duas possibilidades, mas normalmente aqueles problemas de arranjo vão ser resolvidos por princípio multiplicativo porque é bem mais prático, tá certo? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. 5 atletas participam de uma premiação de melhor do ano, onde serão premiados o primeiro, segundo e terceiro lugares. De quantas formas diferentes esse prêmio poderá ser distribuído? Bacana? Olha lá, vamos pensar com o princípio multiplicativo. Eu tenho quantos elementos aqui? Eu tenho 5, né? São 5 atletas, certo? E aí vão ser premiados primeiro, segundo e terceiro lugares. Então vejam só, são 3 posições, correto? 1, 2, 3. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Bacana? Vejam só, qualquer atleta pode ser primeiro, qualquer atleta pode ser segundo, qualquer atleta pode ser terceiro, beleza? O que acontece então? Para ocupar a primeira posição, eu tenho quantas opções? As 5, né? Já que são 5 atletas, qualquer um deles pode ocupar a primeira posição, beleza? Naturalmente, aquele que for primeiro lugar não pode mais ocupar os outros lugares, beleza? Então, tira esse elemento. Quantas opções para o segundo lugar? 4 opções. E aí, se eu já tenho um primeiro e um segundo, já tirei 2 elementos, né? Para a última posição, eu tenho 3 opções. Pelo princípio multiplicativo, 60. Bacana? Então, aqui a gente aplicou o princípio fundamental da contagem ao princípio multiplicativo, beleza? Mas é interessante a gente falar um pouquinho do arranjo, porque ele vai poder, né, ele pode ser confundido com a combinação. Então é legal a gente falar para depois ficar muito mais claro e você poder resolver melhor os problemas que você vai encontrar. Bacana? Olha lá, que característica a gente tem aqui? Caberia uma permutação? O que vocês acham? A gente já falou, né? Tem algumas aulas atrás aí, permutação. Dá uma olhadinha no nosso canal que a gente tem essa aula. A permutação só cabe quando o número de elementos que eu tenho é igual ao número de elementos que eu vou precisar, não é isso? Nesse caso não, né? 5 atletas, 3 posições, vai ficar gente de fora, então não cabe permutação. Bacana? Por que tem característica de arranjo? Vejam só, uma característica principal do arranjo é a necessidade de ter uma ordem. A gente diz que no arranjo a ordem importa. Porque vejam só, seguinte ideia, primeiro, segundo e terceiro. São 5 atletas, né? Digamos atleta A, B, C, D e E, beleza? Digamos que primeiro ficou o atleta A, segundo atleta B, terceiro atleta C, certinho? Vejam só, se com esses mesmos atletas eles só trocarem de posição, atleta B, atleta C e atleta A. Vejam só, são os mesmos atletas, né? Os mesmos elementos. Quando eu troco a posição deles, eu crio uma nova premiação? O que você me diz? O A é o primeiro, o B é o segundo, o C é o terceiro. Nessa nova ordem, o B é o primeiro, o C é o segundo e o A é o terceiro. Ou seja, é uma nova premiação, correto? Então, aquilo que a gente diz, quando eu troco os elementos de posição, se eu crio um novo grupo, eu estou falando de um arranjo. É aquela ideia de que a ordem importa, tá certo? Troquei de posição, criei um novo grupo, eu estou falando de arranjo, beleza? E como é que eu posso resolver um arranjo pela sua fórmula característica? Eu vou colocar aqui direto o cálculo e já vou mostrar para vocês a teoria e detalhar um pouco melhor, beleza? Então é assim, ó, arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3, né? Então seria assim, ó, seria o fatorial do maior sobre o fatorial da diferença entre eles. Aqui, ó, 5 menos 3 fatorial. Bacana? 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Já deu para perceber que o fatorial está bastante presente na análise combinatória, né? E aí, concluindo, como é que a gente faz mesmo? Desenvolve o maior até o menor, né? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Ó, parei no 2, por quê? Porque eu vou poder aqui, ó,
simplificar. E o que sobrou? 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente o 60. Bacana? E aí eu tenho um problema resolvido de duas formas diferentes, certo? Vamos ver então a definição do arranjo simples. Vamos então à definição de arranjo para tentar deixar o mais claro possível como identificar que o problema de contagem se trata de arranjo, né? Então, primeiro, ocorre quando de n elementos desejamos escolher P. Então, eu vou ter uma determinada quantidade de elementos e dessa quantidade eu vou escolher uma parte para formar um novo grupo, né? A gente vai já ver aqui mais um exemplo disso. A mais importante, ó, a ordem da escolha desses elementos importa. Aquilo que a gente viu anteriormente, né? Se eu trocar a ordem desses elementos dentro do grupo, né? Dentro daquela escolha que eu fiz, se ao trocar essa ordem eu formo um novo grupo, formo uma nova ideia, então quer dizer que é arranjo, né? Então, importantíssimo, ó, a ordem de escolha dos elementos, ela importa. Bacana? E a formulazinha, para quem gosta de fórmula, né? Aqui, ó, arranjo de n, tomado P a P, que é o fatorial de n, fatorial da diferença entre n e P. Lembrando, né, que o número de elementos que eu tenho é sempre maior ou igual ao número de elementos que eu vou poder escolher, é claro, né? Então, aqui, ó, o meu n é a quantidade total de elementos, o meu P é a quantidade de elementos a serem escolhidos, né? Como a gente já reforçou aqui, ó, de n elementos nós vamos escolher P. Bacana? Então, vamos aqui ao exemplo, para a gente dar uma analisada, e a gente vai fazer assim, primeiro vai fazer como um arranjo de fato, que é, e depois mostrar para vocês, né, que todo problema de arranjo pode ser resolvido pelo princípio multiplicativo, como a gente fez o anterior também. Então acaba que o arranjo a gente não precisa usar se a gente sabe trabalhar com o princípio multiplicativo, né, o princípio fundamental da contagem. Mas vamos lá então ao exemplo. Uma senha de acesso a um site formado por 5 algarismos distintos, né? Eles são diferentes, então não pode repetir elemento. Quantas senhas são possíveis formar usando os algarismos de 2 a 9? Olha lá, se ele vai poder usar algarismos de 2 a 9, isso indica a quantidade de elementos que eu tenho à disposição, né? Então, de 2 a 9 eu tenho 8 elementos, bacana? Né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? São 8 elementos. Desses 8 elementos, eu tenho que escolher quantos? Então, é importante que eu saiba identificar quem é o N e quem é o P. Bacana? Quem é o N nesse caso? É a quantidade total de elementos que eu tenho à disposição, que no caso são 8. Quem é o nosso P? É quantos eu vou escolher. As senhas precisam de 5 algarismos. Então, meu P ele é 5. Beleza? Vamos lá, então. O meu arranjo. Bacana aqui, ó. De NP. Na prática é o fatorial do maior sobre o fatorial da diferença entre eles. Bacana? Então, vamos lá. O fatorial do maior é o fatorial de 8. E aqui é o fatorial da diferença entre eles. 8 menos 5, 3. A gente sabe que não precisa ir com 8 até o final, né? Ó, basta ir até o 3, aqui é 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Como eu parei no 3, ó, fatorial nele, bacana, sobre fatorial de 3. Aqui, ó, elimina o 3, elimina o 3. E aí eu tenho apenas esse produto aqui para concluir, ó. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Vamos lá, então? Aqui ó, vai ficar assim, ó. 8 vezes 4 vezes 5, 20. Vezes 6, 120. Vezes 7, 840. Bacana, olha lá. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, 3, 64. Pronto. 6.720. Beleza? Então a gente fez aí usando a fórmula, né? Bacana? Lembrando, né? Eu tenho que identificar o N, tenho que identificar o P. O N é sempre o total de elementos que eu tenho à disposição. No caso aqui são os 8 números que eu posso usar. E o P é sempre a quantidade que eu preciso escolher. No caso, a senha é formada por 5 algarismos distintos. Então eu posso escolher 5 elementos, que esse é o nosso P. Tranquilo? Bacana? Tá, e se eu quisesse resolver
esse problema como um princípio multiplicativo. Olha lá, vou apagar ali a definição, né, a parte da fórmula, né, que já deu para você olhar, depois é só voltar o vídeo, que é só para a gente ganhar um espaço. E aí, olha lá, o que a gente poderia ter pensado? O que nós queremos formar? Uma senha com 5 algarismos distintos, né? Aqui, ó, então são 5 espaços, beleza? Certo? E aí eu tenho 8 elementos à minha disposição para usar livremente aí na formação da senha. O que a gente pode pensar? Vejam só, se são algarismos distintos, eu não posso repetir elementos. Aquele elemento que eu já usei, eu não vou poder usar novamente. E aí lembra do princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem, o que ele diz para a gente? Que para cada posição eu tenho um determinado número de opções de escolha. Então vamos pensar, eu tenho 8 algarismos à minha disposição, né? De 2 a 9, aqui ó, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa? Como não tem nenhuma particularidade que não seja o fato de os elementos serem distintos, vamos lá para a primeira posição. O que eu posso pensar? Para essa primeira posição, eu tenho quantas opções de escolha? Como pode ser qualquer um deles, eu tenho 8 opções, beleza? Quando eu for escolher a segunda posição, o elemento que eu escolhi para cá, que eu não sei qual é, né? O número qualquer vai ser usado aqui, eu não posso usar de novo. Então, qual é a ideia? Se eu já usei um elemento, eu não posso usar novamente, é só ir diminuindo uma unidade, né? Se para essa posição eu tenho 8 opções, para a posição seguinte eu tenho 7. Para a próxima, 6, 5, 4. Pelo princípio multiplicativo, é só fazer o produto entre eles, ó. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, olha lá. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá exatamente 6.720. Bacana, então? Beleza? Então, aí duas opções. Quem quiser trabalhar problemas de arranjo usando a fórmula ou usando simplesmente o princípio fundamental da contagem. Bacana, então? Beleza, pessoal? Então, finalizamos aí a nossa aula de arranjo simples.